Mais um Elas Falam Tudo no Ar e hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é advogada, licenciada no Brasil e em Nova York, com formação na Universidade do Texas, 15 anos de carreira jurídica e 7 anos no setor de petróleo e gás. Hoje é empreendedora, mentora, palestrante e referência em desenvolvimento pessoal, produtividade e liberdade feminina, ajudando mulheres a conquistarem autonomia e transformarem suas vidas com constância, disciplina e propósito. Seja muito bem-vinda, Laila Cavalcante. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Gostou da apresentação? Gostei, menina. Que isso? Laila, como que a sua infância e o ambiente familiar na Bahia moldaram a mulher determinada e multifacetada que você é hoje? Então, na verdade, eu sou baiana, mas eu fui criada no Rio de Janeiro. Eu vim pra cá quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Então, a minha vida toda foi no Rio de Janeiro. Você é filha única? Eu sou filha única de 6 irmãos. Eita! Homens? Não, são 2 homens e 4 mulheres. Eita, e veio novinha pra cá? Não, então você é carioca, só nasceu na Bahia. Eu falo que eu sou cariobana, né? Porque o sangue baiano corre dentro de mim. E como que a sua vivência familiar e a cultura em que foi criada influenciaram seus primeiros valores? Eu acho que a família é um dos pilares mais importantes, né, que a gente tem na vida. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ter um pai e uma mãe que desde pequena sempre me ensinaram o valor das coisas e a importância do processo para você chegar aonde você precisa chegar. Então, assim, só tenho a agradecer mesmo. A sua trajetória acadêmica iniciada no Brasil e posteriormente estendendo-se até para a Universidade do Texas, moldou sua perspectiva sobre o direito e o empreendedorismo? Com certeza. Porque são duas vertentes completamente distintas, o Brasil e os Estados Unidos, né? O Brasil é lei pura e os Estados Unidos é o que eles chamam de common law, né? Do costume. Então, é muito mais do business em si do que a lei literal. Então, assim, para mim foi muito importante, porque eu vim do escritório de advocacia, fui estudar fora, e quando eu já voltei querendo estar em empresa e vivenciando o mundo dos negócios. Mas o direito, você escolheu o quê? Pelo seu pai ou não? Desde não tem moleca ninguém na família. Desde moleca. Meu pai é empreendedor também. Na verdade, eu tenho 2 pais. Eu tenho o de criação e o de biológico. Então, um é empreendedor, o outro é político. E minha mãe é geofísica. Caramba! Nada com nada. E eu, desde pequena, eu queria ser juíza. Era meu sonho ser juíza. Só que quando eu comecei a faculdade, que eu já entrei no escritório, eu já comecei a estagiar no meu 2º período de faculdade. Eu entrei no escritório e aí eu vi como é que era o mundo jurídico, né, o judiciário em si. Eu falei, acho que eu quero ficar no mundo privado mesmo. E quais foram os principais desafios que você enfrentou a se adaptar ao sistema jurídico dos Estados Unidos? Então, nos Estados Unidos eu não cheguei a trabalhar lá. Eu fiz meu mestrado, estudei, fiz a prova, né, de Nova York. E logo em seguida eu voltei, e aí eu já voltei para a empresa. Só que todo o background que eu tive nos Estados Unidos estudando lá me deu a oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional e de ter uma experiência internacional. Porque quando eu estava na empresa, eu trabalhei com a América Latina, eu trabalhei com o México, eu trabalhei com Angola, eu trabalhava com a Europa. Então, assim, eu tinha a capacidade, né, de permear por todos os ambientes jurídicos. Você acabou ficando 15 anos como advogada, né? Foram 15 anos. Especialmente nos últimos 7 anos em que migrou para uma atuação corporativa dentro de uma empresa de setor de petróleo e gás. Petróleo e gás. Eita, uma área super específica. Como que foi equilibrar o papel técnico da advocacia com as demandas estratégicas e comerciais da empresa? Quando a gente vem de escritório, é bem técnico mesmo, né? Porque a gente não tem a visão do a prática business, do dia a dia. A prática. E o que aquela decisão jurídica interfere na rotina e no dia a dia do negócio em si. Então, eu passei por uma adaptação para entender, não, olha só, você tem que ter o juridiquês, como a gente fala, mas você tem que entender que é um negócio e precisa funcionar, você não pode ser engessada.
Então, foi realmente colocando a famosa balança do direito, colocando na balança. E essa área do petróleo e gás foi você que escolheu ou caiu de paraquedas? Era o que você queria, de fato? Na verdade, foi consequência da minha trajetória como advogada. Eu comecei no escritório, comecei trabalhando para empresas de petróleo, fui estudar na Universidade do Texas, que é focada na área, né, de petróleo, de energia como um todo. Então, quando eu voltei, a minha clientela, né, de empresa já era de petróleo, então foi orgânico. Foi indo. Foi indo. E esse setor de petróleo e gás é conhecido por ser conservador e muitas vezes masculino, né? Você enfrentou alguma situação de resistência por ser mulher e estar nesse meio? Não, eu nunca enfrentei situação de resistência por ser mulher. Eu enfrentava situação de resistência por ser nova. Tá. Não por muito ser nova. Mulher, mas por eu ser nova e como eu comecei cedo a galgar, a crescer na carreira, eu tive algumas resistências, mas aí, né, com a minha percepção do momento e como a minha postura em relação a isso, eu consegui desbravar essa resistência, mas no mundo masculino não. E quando que foi a sua virada de chave para você decidir largar a advocacia? Como é que foi isso? Na verdade, foi quando eu virei mãe, né? Na verdade, isso estava com quantos anos? Foi no meu segundo filho, eu tinha 35. Já nem sei mais, gente. Pra que fazer conta? Foi no segundo filho, no Benício, que eu viajava muito, porque eu trabalhava, né? Era multinacional, América Latina, Angola, México. E aí, meu marido, na época, também trabalhava, né? Até hoje em dia, trabalha viajando muito. Então, foi assim... optamos por ter uma família e ter 2 filhos. Então, vamos dar atenção à família e aos 2 filhos. Combinado com o marido. Aí eu parei, né, de advogar e fui ser full-time, mãe, mulher, esposa, de casa. E quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou ao começar no ramo de franquias? Conta um pouquinho pra gente. Olha, são muitos obstáculos, né? Você ficou aquele tempinho, igual eu me dei um tempo também. Quando eu fui mãe, eu fiquei um tempo. Saí da TV, fiquei 4 anos sem fazer nada, trabalhar papel mãe. Depois eu quis voltar. Isso. Foi quando eu voltei com o meu podcast. Porque a gente não consegue, né? Ficar parado. Não consegue ficar parado, né? Porque assim, no início, né? Quando é bebezinho, você tem 1 milhão de coisas para fazer. Com 2, então é uma loucura. E aí eles vão crescendo, você fala, gente, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, né? Porque aí já tá na escola, você já tem um tempo livre. Vão crescer e daqui a pouco não vão querer nem que eu entre no quarto. Eu não queria voltar para a advocacia, né? Eu fui muito feliz na advocacia, eu fui muito bem sucedida na advocacia. Eu falo para todo mundo que se você tiver esse caminho, pode vir conversar comigo que eu vou super te incentivar. Mas eu não queria realmente voltar para a advocacia e eu sempre quis estar no comércio. Porque eu gosto de gente, eu gosto de falar, eu gosto de me relacionar, eu gosto de, né, do movimento. Só que o comércio a gente sabe, né, que é muito difícil. Então, eu falei, não vou me aventurar também assim, né? Porque todo empreendimento é uma aventura. Eu falei, não vou me aventurar à torta direita. Então, eu vou buscar algo que já exista um modelo, por isso que eu escolhi a franquia, porque eu já tinha um modelo de business, né, pronto, testado e aprovado. E aí, com aquele modelo, eu vou aprender. Tanto o que eu posso melhorar, o que funciona, o que não funciona. Laila, essa foi a sua primeira tacada no comércio quando você resolveu abrir as franquias? Foi. As franquias não, somente uma por enquanto. Por enquanto. E o que você mais teve dificuldade ao começar no mercado totalmente novo para você e como que você conseguiu superar esse desafio, não perdendo o foco da visão ao longo prazo do seu negócio? Foram vários desafios, né? Mas assim, quando eu decidi começar a entrar nesse mundo do comércio, eu busquei mentores. Porque eu falei, não adianta, por mais que eu tenha noção de business, mas é um business de outra área, de outro universo, que não tem nada a ver com comércio. Então, eu fui buscar mentores que me ajudassem a montar, ou, na verdade, a analisar um modelo de negócio
para entender se funcionava ou se não funcionava, se era o caminho que eu deveria seguir. E, graças a Deus, eles me ajudaram muito. Obviamente que eu errei ao longo do caminho, não acertei sempre. Você tem comunicação com outros franqueados de outros estados? Tenho. A gente tem um grupo que a gente troca figurinha quase que, basicamente, semanalmente. Quiçá diariamente, que a gente troca para saber como é que tá a coleção em cada praça. Como é que estão as vendas. Como é que estão as vendas, equipe, que é um desafio gigantesco. A gente troca bastante entre a gente. A gente se encontra, tem os encontros também. E quando nasceu o seu segundo filho, você optou por se dedicar ao papel de mãe, esposa e mulher. Quais foram as principais lições dessa nova fase da sua vida? O que você aprendeu com isso? Eu acho que quando a gente toma essa decisão, a gente meio que esquece da gente durante um período, né? Porque a gente vai se dedicar ao outro, né? E aí, né, com o passar do tempo, a gente vai vendo que a gente não pode esquecer da gente, que a gente também tem que nós também... Que se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar do outro. Então, acho que essa foi a minha maior lição, de aprender a cuidar de mim para eu poder cuidar do outro. Não só dos meus filhos, mas de todos ao meu redor. E quando você decidiu retornar ao mundo dos negócios, você percebeu que aquela roupagem da advocacia já não cabia mais na Laila, mãe. Na Laila, mãe, não cabia. E como você se identificou com o varejo? Você falou que desde pequenininha você queria entrar nessa área de comércio. Meu pai fala que eu só não vendo minha mãe porque não dá. Porque eu preciso muito dela. Você sempre foi assim? Eu sempre fui assim. E meu pai fala que eu sempre fui uma vendedora nata. E aí, ao longo do caminho, né, eu tenho uma mentora maravilhosa que é a Maria Albuquerque, e uma das coisas que ela fala é que a gente nasce vendedor, porque a gente tem que se vender o tempo todo, seja para os nossos pais, para os nossos amigos, para o nosso ambiente. Então, acho que eu resolvi colocar em prática no varejo a venda efetiva. E quando você decidiu esse modelo de franchising, que você falou, já tinha experiência, já era uma coisa que estava consolidada no mercado, que você tinha um pouco medo de errar, então você já queria pegar um produto pronto. Quais foram os critérios que você usou para escolher o segmento da franquia? Primeiro tinha que ser alguma coisa que eu tivesse algum relacionamento como pessoa, porque para abrir qualquer coisa a gente abre uma Copenhagen, que é um modelo já, né, ou um Boticário que já existe e você sabe que vai funcionar. Então eu precisava me identificar com o produto. A outra coisa foi estoque, porque um dos problemas maiores de franquia é você saber controlar o seu estoque. Sapato tem numeração, roupa também tem grade, né? Então eu optei por algo que eu não precisasse ter um controle gigantesco de estoque, porque na verdade eu estava testando o varejo e testando a franquia para entender como é que funcionava o mercado. E como eles fazem com o estoque na tua loja? Na verdade, a Isla, ela é uma loja só do segmento de bolsa, né? Bolsa e acessórios hoje em dia. E bolsa, eu não preciso ter 10 unidades da mesma bolsa. E a bolsa da Isla é uma bolsa artesanal, tem um trabalho todo diferenciado. Então, é exclusividade. Uma peça exclusiva. A gente fala que é uma joia. Então, quando você adquire uma Isla, você está adquirindo uma joia. Então, é um controle de estoque que você tem que, na verdade, conhecer o seu público, conhecer a sua praça, né? A cidade que você está, para você entender quais são os produtos que realmente funcionam ali. Se é mais festa, se é mais casual, se é mais handmade. E aí, com base nisso, você monta o seu estoque. Tem o desafio do estoque, mas não tem o desafio da grade, né? De numeração, vamos dizer assim. Não precisa. Bolsa. Não tem PMG. Tem Até tamanhos. Tem, né? Tamanhos. Tem, porque uma pessoa... Não, mas independe da pessoa, né? Porque tu vê, às vezes, uma mulher pequenininha com uma bolsa grande, ou então uma mulher grandona com uma bolsa pequena. Então, isso é verdade. Vai de gosto. Vai de gosto. É o que cada um escolhe. Desde o início, você idealizou a sua loja como algo além da venda de produtos, apostando no conceito de acolhimento, relacionamento e comunidade. Como concebeu essa estratégia na Isla?
Foi desde a inauguração. E aí eu acho que isso eu entendi também já no primeiro momento. Primeiro que o Village não é um shopping de fluxo. Nós estamos falando de um shopping exclusivo. A gente está falando de clientes que têm tudo. Então, se você quer encantar, né? E aí a gente pega a Disney como referência, você tem que se relacionar. E a forma de você se relacionar é você criar experiências para o seu cliente. Então, a minha ideia, a minha lógica sempre, desde o início, foi: eu vou criar experiências, vou trazer o cliente para dentro tanto do meu mundo Laila como do mundo Isla, para criar uma comunidade e eles sempre me terem a loja como referência para tudo. Então, eu tenho cliente que me liga e fala: cara, eu preciso de uma dica de alguma coisa, me ajuda? Ajudo. Vou viajar. Aí com isso eu também comecei a entrevistar as minhas clientes em loja que oferecem algum tipo de serviço para elas também fazerem parte e quererem ser ouvidas. Então eu criei realmente uma comunidade. Bacana. Que legal. E você criou o CHAR, tipo um char, né? C de conhecimento, A de habilidade. Não. Corta aí. A de amor, B de baixinho. Vai. E você criou o CHAR, que é C de conhecimento, H de habilidade, A de ação e R de resultado, como filosofia e método de vida. Detalhe um pouquinho aí sobre isso. Na verdade, isso vem do Steve Covey, né, que é um escritor famoso, ele e o pai dele. E aí eu trouxe isso para dentro da minha vida, que é conhecimento, habilidade, ação e resultado. Então, assim, para você chegar no resultado, você tem que passar por um processo. E o processo você precisa conhecer o que você precisa, onde você quer chegar e o que você precisa fazer. Você tem que ter as habilidades para colocar isso em prática e você tem que ter ação para você fazer. E aí só então você tem o resultado. Achar que o resultado vai vir só, caiu do céu, não vai. E eu falo isso muito até para os meus vendedores, para o meu processo de venda também. Estamos num shopping que não tem fluxo. Então, criar relacionamento. Então, assim, o conhecimento você já tem, porque você tem a sua cliente, você consegue pesquisar a sua cliente. Então, agora você vai pegar você vai criar as habilidades para você executar, de trazer essa cliente para dentro do seu universo, para você ter o resultado da venda. Então, aí eu tenho algumas clientes que a gente toma um chá juntos. Legal. Um almoço, um chá. Que aí eu... Estreitar a amizade, né? Independente dela ser sua cliente. Independente dela ser minha cliente. E eu tenho algumas clientes que eu ajudo ela a passar por esse caminho. Que ela tem o conhecimento, mas ela não sabe qual habilidade que ela vai usar, ela não sabe como executar. Então, eu ajudo ela a passar por esse processo para ela chegar no resultado do que ela quer. A rotina diária de um empreendedor pode ser desafiadora, mas você afirma que é possível seguir com leveza e comprometimento. Quais são os hábitos e práticas que você considera essenciais para manter a energia e motivação alta? Eu diria que você criar o hábito e rituais na sua vida, porque você precisa ser uma pessoa organizada e disciplinada. A partir do momento que você tem os rituais na sua vida, você consegue se organizar e criar o hábito do que você realmente tem que fazer, você é uma pessoa livre para você recalcular a sua rota, se você precisar, para você se reorganizar, se você precisar. Não estou dizendo que a gente não tem desafios, a gente tem desafios todos os dias, mas uma vez que você tem a disciplina do que você tem que fazer e a organização daquele ritual e daquele hábito, do dia a dia, as coisas se tornam mais leves, porque você já sabe que aquilo ali vai acontecer. Você é uma mulher super organizada, Laila? Super organizada. Você anota no caderno? Anoto. Eu também. Qual é o teu signo? Eu sou Áries. Não. Porque falam que isso é um pouco de perfeccionismo, coisa de virginiana. Eu sou virginiana. Não tenho nada de virgem. Áries, Câncer e Libra. Eu anoto tudo também, sou super organizada. Eu preciso anotar. É o meu dia de acordar, é o horário pra acordar, pra tomar café da manhã, levo minha filha no colégio, aí vou malhar, é tudo assim. É tudo tipo um robozinho. Durante a semana eu sou um robozinho, mas final de semana também...
Relax total. Exatamente. E eu acho que por a gente ser um robozinho, que às vezes as pessoas julgam a gente por ser um robozinho, é que eu consigo, se vem uma adversidade, eu consigo parar, olhar e me reorganizar muito mais rápido do que se eu fizer as coisas muito aleatórias. E praticidade, né? Eu sou muito prática. Total. Parecidas, são parecidas. Meu terapeuta que Por fala... isso que eu me identifiquei. Meu terapeuta fala, vamos largar esse pragmaticismo. Tá. Ô, Laila, quais são os princípios que você acredita que todas as mulheres devem adotar para se tornarem líderes em seus respectivos campos? Nossa! Eu acho que primeiro é o autoconhecimento, você se conhecer, é a primeira coisa, né? Assim, você entender quem você é e onde você quer chegar. E aí, a partir do momento de quem você é e onde você quer chegar, você traçar suas metas, seus processos, seus hábitos, seus rituais, para você conseguir chegar onde você quer chegar. Eu tô naquela fase de me adaptar e estudar bastante sobre inteligência emocional. Isso é muito importante. Tanto do autoconhecimento e você ter o equilíbrio, né? Ter o equilíbrio. De emoções. Em que momento você sentiu o desejo de se posicionar como mentora de mulheres empreendedoras? Eu acho que veio com a loja e veio com o meu relacionamento com as minhas clientes e amigas de um modo geral. Porque as pessoas começaram a ver o meu estilo de vida, começaram a fazer parte realmente do meu universo e muita gente chegou até a mim pedindo, como é que eu faço? Me ajuda! E aí foi aí que surgiu esse produto, vamos dizer assim. Então, falando das suas clientes, que tipo de dores e limitações emocionais e estratégicas você mais percebe nas mulheres que te procuram? É saber se organizar. É? Engraçado, né? Porque assim, nós mulheres, a gente quer abraçar o mundo. A gente quer conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e muita gente não consegue. Peraí, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que... Vamos fazer caixinhas. E aí tem até, né, o essencialismo, a única coisa, a coisa mais importante, né? Esses livros que falam sobre isso. Vamos colocar em caixinhas e vamos ver o que realmente... Prioridades. As prioridades. Nessa caixinha, qual a prioridade? Nessa caixinha, qual a prioridade? Nessa caixinha, qual a prioridade? Vamos traçar uma... Você consegue usar todas as caixinhas, mas vamos trabalhar cada caixinha para a gente entender como é que a gente faz o processo. Eu, por exemplo, todo dia eu coloco a minha agenda do dia, do que eu fiz no final do dia. Eu sempre programo a minha agenda e aí, ao longo do dia, o que vai mudando, eu vou alterando, depois eu coloco a agenda final. E aí, uma pessoa me perguntou, cara, mas como é que você faz? Você faz isso todo dia? Você organiza sua agenda todo dia? Aí ela, não faço isso não. Eu organizo o mês, eu organizo a semana. Eu falei, gente, isso não dá, você tem que... E aí, essa pessoa veio e me pediu ajuda para como eu vou reorganizar, para eu conseguir fazer isso todo dia. Eu falei, todo dia? Todo dia eu anoto também. O que eu tenho que fazer, gravação, personal, até porque virou um vício, tá? A agenda virou um vício pra mim. E diz que o ano acaba, eu compro a próxima dos anos. Igual criancinha, só que minha mãe que fez eu fazer isso, desde pequena. Me solta uma papelaria. Eu saio com a papelaria. Caneta, post-it. E eu gosto de escrever. Colorido ainda. Não é possível. Juro. É raro mulher assim. Gosto de escrever, colorido. É raro mulher assim. Mesmo no petróleo eu já fazia isso. Post-its, tudo colorido, organizado por tema. Quais foram os marcos mais significativos da sua trajetória, tanto profissional quanto pessoal, que você considera como pontos de virada em sua vida? Nossa, os marcos, foram tantos, né? Porque assim, no direito teve o marco de sair do mundo brasileiro, né, da caixinha do Brasil e desbravar o mundo. E aí, quando você vira mãe, eu tive o vamos olhar para dentro, né? Primeiro você olha para dentro de casa, depois você olha para si. Aí depois você vai para o mundo, eu venho para o mundo do comércio, do varejo, teve pandemia, teve Covid, onde as pessoas estavam muito reclusas, e aí você olha para o mundo, gente, é conexão e relacionamento, senão vai todo mundo morrer. Então, vamos se conectar, vamos se relacionar. Então, acho que... Atualmente você é casada? Não, separada. Tá separada.
Tá dedicando total ao trabalho, né? É até mais fácil. Fica mais fácil. E o que define o sucesso para você e como você mede os resultados conquistados ao longo da sua carreira, Laila? Eu acho que a gente mede... primeiro que a gente tem que medir todo dia, toda hora, todo sempre, né? Porque isso vem do business, né? Se você não pode medir, você não tem resultado. Então, eu acho que eu meço vendo como a minha vida hoje em dia, como isso reflete na criação dos meus filhos e como até os meus filhos veem isso dentro de casa. Então, só de ver que eles têm o orgulho pela mãe, pelo que ela faz, isso para mim já é... Não vou dizer que é suficiente, que a gente quer sempre mais. Eles estão com quantos anos? 8 e 10. Ah, então, 2 meninos. 2 meninos. São levados? Não são, graças a Deus. Amém. Ainda não são. Eu tenho uma de 4 também, que é uma princesinha. Ai, um anjinho. fofa. Ao olhar para tudo que você construiu até aqui, da advocacia internacional à maternidade, do franchising ao desenvolvimento humano, o que você acredita que seja de fato o seu legado para o mundo? Nossa, profundo. Eu acho que o meu legado para o mundo é exatamente mostrar que nós somos pessoas que não vivemos sozinhas, que nós precisamos do outro para seguir a nossa jornada. E aí a gente tem que aprender a se relacionar. E aí é o que eu prezo, né? A gente aprender a se relacionar, a gente aprender a se conectar e fazer um mundo melhor, né? Com mais amor. Isso aí. Você mencionou que sempre foi muito antenada no universo da moda e do comércio. Como que você enxerga a moda hoje, além do consumo? A moda hoje, além do consumo, é muito de pertencimento. Então, muitas marcas, as pessoas consomem não necessariamente pelo produto em si. Elas consomem porque elas querem pertencer àquele universo. Sim. Aquela comunidade, ou status. Às vezes é status social, às vezes é a maioria. Mas é muito disso, de pertencimento. Vai muito além do produto em si. Ou do próprio gosto da pessoa. Ou do próprio gosto. Às vezes você nem gosta daquilo ali, mas como tá na moda, todo mundo comprar um sapato, uma bolsa, você vai lá e você quer também ter. Você quer também ter a tal da tendência. Dói o pé pra caramba, porque eu falei, esses sapatos caros que a gente paga pra sofrer. Cara, dói pra caramba o pé, mas a gente tem que ter o sapato, só pode dizer que tem o sapato daquela marca. Só pode dizer que tem o sapato daquela marca. A cor nem combina. É desse jeito. E aí você quer estar vestida de uva. Vamos lá, vestir uva. Muitas vezes o fracasso ou a frustração carregam aprendizados valiosos. Qual foi o erro mais estratégico ou decisão mal calculada que você tomou? De achar que eu consigo fazer tudo sozinha. Você é aquela mulher que você quer resolver tudo. Eu quero resolver tudo. E não pede ajuda, não gosta de pedir ajuda. Eu tenho uma dificuldade de pedir ajuda, um pouco. Tipo, furou o pneu do meu carro, eu resolvo. Eu ligo a seguradora, vai lá. Eu não fico aquele liga pra pai, pra mãe, pra namorado, pra marido. Caramba. Moro sozinha desde 21, então eu resolvo as coisas da minha vida, não sou muito de pedir ajuda, eu tenho dificuldade enorme disso. Tenho muita dificuldade. Até com os meus filhos, que a terapeuta deles falou assim, cara, você vai ter que começar a dizer que você não sabe, que você errou, porque eles tinham isso em relação a mim, e aí isso já estava refletindo deles acharem que se eles errassem, se eles não conseguissem, eu não ia ter orgulho deles, entendeu? Então eu tive que começar a falar, não sei, vamos pesquisar. Aqui, morrendo por dentro. Sim. Até para eles verem um caminho, né? Exatamente. Minha mãe tá dizendo que não sabe, então agora eu vou ter que me virar. Vou ter que pesquisar. Se a minha mãe não sabe, lascou, vou ter que... O que você faria de diferente se tivesse a oportunidade de recomeçar sua trajetória empreendedora? O que eu faria diferente? Não sei se eu faria, eu acho que
Eu até li um livro muito bom, que é a Biblioteca da Meia-Noite, que fala muito disso. Eu acho que eu não faria nada diferente. Eu acho que eu agregaria algumas coisas nas decisões que eu tomei. Como, por exemplo, trazer mais pessoas para me ajudar. Mas eu acho que eu seguiria a mesma trajetória. Você é uma mulher de muitas amigas ou você é fechada? Eu sou fechada. Você tem cara. Você é assim, expansiva no comércio, mas na sua vida particular você tem cara de ser fechada. Eu não sou aquela que ligo, gente, olha só, aconteceu isso, não. Não. Zero. Se a pessoa não me liga e me pergunta e coisa e tal, nunca vai saber. Mineira total. E tem algum conselho que você daria para sua versão mais jovem? Você casou cedo, Laila? Casei com 32. Ficou quantos anos casada? Quase 15 anos casada. 12, 13. Já nem sei mais, gente. Foi tempo. Eu acho que eu falaria para escutar mais a intuição. Do coração? De tudo. Porque assim, não erra, gente. Nossa intuição feminina não erra. E você acredita que as mulheres muito empoderadas, assim, que é o caso de muito com equilíbrio emocional, é difícil hoje em dia, mas que tem muita dificuldade de se relacionar com homens, parceiros, vida afetiva, no caso, atualmente? Eu acho que sim, porque a gente, pega um pouco do pragmatismo e aí você quer trazer o modelo de negócio para o modelo do relacionamento e aí você fica naquela... Às vezes você não sabe ser... não é orgânica a palavra, é... Natural. E aí parte do processo do autoconhecimento, de você entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deixa o negócio lá, isso aqui, vamos viver o momento. Esse é o meu lema hoje em dia. Eu e uma amiga minha, vamos viver o momento. Quando você pensa no legado que deixará para seus filhos, quais valores, ensinamentos e exemplos você gostaria que eles observassem da sua trajetória como mulher, mãe, empresária e mentora? Eu sempre prezo pelos valores, de amor e respeito, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que eles vão levar para a vida. Porque tudo que você faz com amor e respeitando o próximo, como, eu acho que nem como você gostaria que respeitasse a você, mas como se você estivesse no lugar daquela pessoa. Se colocar no lugar da outra pessoa. A famosa empatia. A famosa empatia. Então, é isso que eu sempre tento passar para eles, que não adianta nada se fazer, você ter, se você não tiver amor ou não souber olhar para o próximo e ter a percepção do próximo. Sem a percepção do próximo, você não vai a lugar nenhum. Eu vou adorar participar da sua palestra lá na loja. Pode me chamar, que eu quero ir. Estou muito focada nesse negócio de mulher também. Eu dei uma palestra recentemente, no início desse ano, e foi sobre isso, network, empoderamento, inteligência emocional, só de mulheres. Inclusive, a gente vai estar junto, dia 25 de maio. É verdade. Vem aqui, você gosta de churrasco? Eu não, mas meu filho gosta. Eita, aí, ó. Então, vou te presentear com 2 rodízios da melhor churrascaria que temos no Rio de Janeiro. Maravilhosa. Barra Grill, pra você levar os filhotes. Maravilhosa. E, por fim, se pudesse deixar uma única mensagem para todas as mulheres que sonham em empreender e conquistar liberdade, qual seria essa mensagem, Laila? A mensagem seria: tenha disciplina e constância na sua vida. Entenda que sozinha a gente não vai a lugar nenhum, que a gente realmente precisa de ajuda. Seja em casa, seja de relacionamento, seja no trabalho. E que a gente sempre saiba que a gente precisa aprender, reaprender e aprender de novo. Porque é uma
bolinha de neve. E cair do cavalo e levantar e seguir em frente novamente, né? Que com os erros é onde você mais aprende. Vamos em frente. Vamos em frente. Eu adorei te receber aqui. Muito obrigada. A gente se conheceu tem pouquíssimo tempo, Verdade. mas já vi que a empatia e a energia aqui foi por isso. Né? Eu falei, não, eu quero ela no meu podcast. Maravilhosa, muito obrigada. Desejo muito sucesso para você na sua loja. Quero ir nas próximas palestras que tiverem lá. Pode contar comigo, tá? Vamos agendar. Eu vou ver uma bolsinha lá para mim. Deixa comigo. Muito obrigada pelo convite. É isso aí, galera. E para você que ainda não acessou o canal, entre aí no Elas Falam Tudo, ative o sininho para receber as notificações e curta também o vídeo. Beijo e até a próxima quinta.